Pessoal, nesse vídeo curtinho, a gente vai falar sobre a tributação de criptoativos, tá bom? A gente tem que dar uma reforçada aqui, né? Mas é muito simples, muito facinho de entender. Quando a gente tem ganho financeiro em qualquer tipo de coisa, a gente sempre tem que pagar o nosso imposto de renda. E com os criptoativos não é diferente. Então, nós vamos entender aqui que a gente vai ter que pagar quando a gente tem um lucro na venda, principalmente das criptomoedas. Então, vamos entender que o lucro é quando você comprou criptomoedas, colocou lá na sua cold wallet ou na sua hot wallet, na sua carteira digital. Em determinado momento você faz a venda e observa que teve um din-din aí, você ganhou. Se você ganhou, você deve recolher o imposto de renda. Se você não ganhou, se você resgatou por um valor menor do que pelo que você comprou, você não teve ganho, você não deve nada, tá bom? Então a gente vai começar a falar aqui da tributação dos criptos na esfera de ganhos no Brasil e depois a gente vai falar também no exterior. Então, eu vou colocar o slide para vocês aqui. Eu não coloquei para variar. Vocês sabem como eu sou, né, gente? Eu sou, está colocado aqui. Bom, a tributação em criptoativos, então. A Receita Federal vai te cobrar aquele imposto que você tem que pagar quando você obteve ganho, né? Então, praticamente esse ganho de criptos aqui no Brasil, ele é idêntico, inclusive a forma de recolhimento, às ações. Se você lembra lá como a gente paga o ganho de ações, veja aqui como funciona quando a custódia da moeda está aqui no Brasil. O que eu quero dizer com custódia no Brasil? Então, significa que você adquiriu as suas criptomoedas através de uma exchange, centralizada ou não, e você manteve a custódia, então, na sua carteira digital. E aí, então, você vai sofrer esta tributação. O recolhimento do imposto é calculado 15% sobre o ganho. Lembra das ações? A mesma coisa. Se você comprou por 10, resgatou por 11, você ganhou 1, sobre esse 1 é que vai ser cobrado os 15% relativo ao imposto de renda. Como é que você faz esse pagamento? Via DARF, sempre via DARF. Você vai recolher a DARF, você tem um prazo até o último mês do último dia do mês subsequente para pagar a sua DARF, tá? E aí a gente tem também a questão da isenção. Se naquele mês você negociou, aí é volume negociado e não é ganho, até 35 mil reais, você está isento de pagar esse imposto de renda, tá bom? Simples, até aqui muito simples. No Brasil, foi imposta aí uma regra, né? Sobre a tributação de criptomoedas, tá? E aí, quando a gente fala dessas criptomoedas, a gente está falando de Bitcoin, de Ether, né? Eu não sei exatamente como é que a gente pronuncia isso. Acho que é Ether. Então, você tem essa tabela que eu estou colocando agora na tela, que ela tributa os ganhos, de acordo com o ganho, uma alíquota correspondente. Gente, observa muito bem essa tabela. Esses valores que a gente coloca aqui, essa tributação que está sendo mostrada aqui, ela é sobre o ganho. Então, para você pagar um imposto acima de 15%, você tem que ter tido um lucro, não é uma negociação, acima de 5 milhões de reais até 10 milhões de reais. Então, assim, eu desconheço, eu acho que tem muita gente com potencial para ter esse ganho no Brasil, mas a grande maioria das pessoas, para ter esse lucro, além de ter dinheiro, tem que ter muita sorte, né? Para valorizar tudo isso. Então, ela funciona de forma crescente. De 5 milhões, acima de 5 milhões até 10, 17,5, acima de 10 milhões até 30 milhões, 20%, e acima de 30 milhões, 22,5%. Se vocês observarem, essas alíquotas são as mesmas cobradas nos fundos de renda fixa, né? Só que nos fundos de renda fixa, nos ativos de renda fixa, só que ela está em ordem ao contrário aqui, né? E a nossa tabela lá de renda fixa, ela tem as faixas por prazo, né? Prazo que o investidor ficou com seu investimento lá guardado, tá? Então, é isso aqui, tá? Via de regra, é 15% sobre o ganho e recolhido via DARF e tem aí a sua isenção. Aí, veja bem, isso tudo a gente está falando quando a criptomoeda ela é negociada aqui no Brasil.
Pode haver casos em que você negocie, compre criptomoedas, e aqui não são só essas, tem outras aí, tá? É, por uma exchange estrangeira, que opera em outro lugar qualquer do mundo. Então, você tem uma tributação diferente. Por que que você tem uma tributação diferente? Porque a custódia, ela não fica no Brasil, ela vai ficar lá nessa exchange que você escolheu. Então, a custódia está no exterior, ele é tido como uma negociação que você fez no exterior, não fez no Brasil. E a tributação de investidor no exterior, para a Receita Federal, ela difere em algumas coisas, tá bom? Então, no caso das criptomoedas, se essa custódia estiver no exterior, seja lá adquirido por uma custódia numa exchange estrangeira, tá? Centralizada ou descentralizada, a negociação foi feita no exterior. Ficou lá na hora de você negociar, de vender, a negociação vai ser feita lá. Muito embora você esteja aqui no computador, na sua frente, fazendo a negociação normalmente. Bom, para esses casos, existe só uma alíquota. É só 15%, também sobre o ganho, né? O ganho de capital. E a diferença maior aqui é que não tem isenção, tá? Então, aquela isenção até 35 mil de negociação cai fora quando a custódia está no exterior. E também a forma de você recolher o ganho no exterior, ele é diferente. Enquanto aqui você vai recolher assim que você obteve o lucro e tem aquele prazo até o último dia útil do mês subsequente, você, no ganho no exterior, você vai recolher uma vez no ano, ela é anual, junto com a sua declaração de ajuste anual do imposto de renda. É feito também uma DARF, você recolhe e você dá conta disso na sua declaração do imposto de renda. Então, é isso. A regra geral aqui é que é 15% sobre o ganho com a isenção até 35 mil em negociação no Brasil. Lembrando que essa negociação é sempre para a pessoa física, tá bom? É igual ações, idêntico. E quando é apurado esse ganho no exterior, você vai pagar sempre 15%, não tem aquela tabela, não tem aquela tabela, é sempre 15%, e você vai apurar esse ganho na sua a declaração de ajuste anual. Então, gente, é isso aí, não tem muito aqui de coisa diferente, né? É assim que funciona, a gente só vai reforçar, porque vai que a Ambima fale sobre tributação de criptomoedas, você já está sabendo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo aí, até lá!